Continuidade do artigo, teremos a última sessão da votação, projeto de lei complementar 9/2019 do Executivo, que declara a greve de terra que especifica como área de núcleo urbano e dá outras providências. Antes de todos. Presidente, através do ofício 71/2020 da Promotoria de Justiça Católica, eu peço o visto desse projeto para melhor analisar. Coloco em discussão, em votação, o pedido de visto do novo colega. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vista do vereador. Terminado o artigo. Solicito ao diretor da Secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Na ordem da próxima sessão, teremos a última sessão da votação, projeto de lei complementar 9/2019 do Executivo, que declara a greve de terra que especifica como área de núcleo urbano e dá outras providências. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Rapidamente gostaria de utilizar o meu tempo regimental para desejar a todos os carcondenses que consigam, de maneira, primeiramente, com as bênçãos de Deus, suportar tudo isso que nós estamos passando no mundo e, em particular, no nosso município, passar de uma forma tranquila, com a paz, que essas famílias possam ter o alimento dentro de suas casas, que aqueles que estão perdendo os seus empregos, que a vida dê outras oportunidades brevemente, para que a família não seja desamparada na questão alimentar. Pedir para Deus nos iluminar no sentido de que possamos utilizar esse restante de tempo que temos ainda como vereadores para poder auxiliar na administração do nosso município, possibilitando oferecer ideias para a administração municipal para tentar minimizar o tamanho do impacto para essas famílias do nosso município todo. Gostaria de deixar aqui uma informação que até questionei agora há pouco o nobre colega, professor vereador Luizinho, sobre a questão da ajuda de custo dos alunos dos transportes aí da região. Acho que todos os colegas devem ser questionados sobre isso. Eu fui várias vezes, obtive a informação que até no último dia 24, referente ao mês de abril, a prefeitura efetuaria este pagamento e parece que deu certo. Porém, chegou a mim hoje também o vereador Luizinho, não sei se alguns colegas já têm conhecimento sobre isso, se puderem reforçar sobre essa informação, que devido à paralisação dos estudos e então o transporte não está levando os alunos até a faculdade porque está tudo parado, informação informal, vamos dizer assim, eu não tenho a certeza disso ainda, que a prefeitura não mais efetuaria esses repasses de ajuda aos alunos até que volte às aulas, para que então a prefeitura voltasse a efetuar esses pagamentos. Mas isso me deixa uma preocupação, e uma vez que somos representantes do povo, e é por isso que somos cobrados no sentido de defendê-los nessa questão, eles têm um contrato com essas empresas de transporte, e, portanto, já muitos, assim como eu já falei no início, vários pais, várias famílias estão perdendo emprego, e aqueles que ainda estão estudando e precisam bancar várias mensalidades, e ainda mais essa em específico, do transporte, com a ajuda da prefeitura estava ajudando um pouco mais, estava diminuindo o impacto que essas famílias estão tendo e vão ter daqui a um tempo ainda, né? E aí eu fico aqui a minha dúvida, a minha preocupação e um pedido para que todos os colegas pudessem utilizar também de suas palavras, para que de alguma maneira a prefeitura pudesse, através do prefeito, através do departamento de finanças, resolver essa questão, de modo que a prefeitura também não seja ofendida. Eu não sei quais são esses critérios adotados, como que foi feita essa combinação de eu pago até quando, porque
Quando os alunos fizeram contrato com essas empresas de transporte para levar e buscar nessas cidades onde eles estudam, ninguém no mundo não tinha o coronavírus no contrato. E aí vem esse coronavírus e impacta a vida em todos os sentidos. Então fica essa preocupação. Não vou levar uma parte do governo. Você falou aí antes desse problema de coronavírus, a minha filha estuda lá na ETEC, ela conversou com várias amigas dela também, e antes desse problema já não estava sendo efetuado. Eu falo que tem uma filha que estuda e vai para lá de van, não só dela, como dos colegas também, antes desse problema, o pagamento da prefeitura de ajuda não está acontecendo. Eu falo como prova da minha filha e das amigas dela. Então tem que ver assim, se Deus quiser, a hora que passar essa pandemia, quem sabe se Deus quiser, logo, para ver isso nós todos ver, porque eu fiz porque é um direito que o prefeito tem que ajudar, e ela fez e não está recebendo, não só ela, como todos os alunos, não está sendo efetuado. Então eu já deixo aqui que não está sendo efetuado. Agradeço as suas palavras, vereador. Obviamente que devemos pensar em todas as frentes, né? Eu, nesse período de reclusão, né, de fechado dentro de casa, graças a Deus eu estou tentando, de alguma forma, de forças a Deus, para que eu possa evoluir como ser humano e enxergar o meu erro em primeiro lugar e não do outro, né? Entendo que a prefeitura deva estar fazendo cálculos e tentando fazer os seus estudos para que ela não seja impactada também e permanecer com a fonte numa questão financeira razoável, vamos dizer assim. Não sei se essas palavras seriam as mais corretas, mas por mais que seja fácil a gente falar aqui, utilizar a palavra para que o prefeito não faça isso ou não faça aquilo e não deixe de pagar isso ou pagar aquilo, para nós, no meu caso, para mim, é mais fácil ficar do lado do povo, defender essas questões, mas, como eu já havia dito, eu não entendo os motivos que a prefeitura escolheu ou entendeu para não mais fazer, se isso é verdade. Por isso que eu falei que é de forma informal, eu não tenho certeza dessa informação. Mas, tomara que possamos aí levantar essas informações e, quem sabe, os alunos não serem tanto mais impactados como já estão. Assim como também as empresas, né? Muitos empresários são de Caconde, e aí as empresas não vão receber, e eles vão ter problema também, né? E eles têm empregados, e aí eles não vão estar recebendo também, e aí a roda vai girar de uma maneira negativa. Mudando o tema, obrigado, mudando o tema, eu gostaria de mais uma vez, um assunto chato, todos os colegas debateram sobre isso, e nós temos no nosso regimento aqui no município, assim como qualquer cidade, aquele que tem um terreno e esse terreno está sujo, ele deve efetuar a limpeza ou contratar alguém para fazer a limpeza daquele terreno, para que, além do problema do coronavírus e o problema que a gente tem com a saúde mundial e municipal, no nosso caso aqui, esse problema de mato alto não esteja escondendo lá alguns objetos que acumulam água e aumenta o problema com a dengue. A gente sabe que a cidade vizinha aqui, agora o nosso colega Totti citou a cidade de Mococa, e ela é muito citada desse assunto na questão de dengue. Parece que o problema na cidade de Mococa é muito grande e que a gente não tem esse problema de dengue aqui também. Mas fora a questão também apenas de dengue, né, de acúmulo de água lá em alguns objetos escondidos no mato e acumulam água com a chuva, tem outros animais peçonhentos que adentram das casas, e principalmente naquelas casas que têm idosos e crianças que não conseguem se defender, vão ter problema. E muitas famílias estão tentando de alguma forma chamar a nossa atenção para que possamos aí cobrar da administração municipal uma fiscalização no sentido de notificar esses proprietários. Muitos deles não são encontrados e o vizinho não sabe quem é vizinho dele. Aquele terreno que está lá, ele não sabe de quem cobrar, porque ele não conhece nem o dono. Então, eu gostaria de deixar registrado mais uma vez aqui o pedido dessa Casa de Vereadores, dessa Casa de Leis, de defensores da população, frente a essa situação chata. Parece ser tão simples, que é fazer uma limpeza de um terreno, o nosso colega faz esse tipo de serviço, e a sociedade não é atendida nesse sentido. Precisa fazer muito barulho, muito escândalo, ou um vereador, como eu já fiz algumas vezes, tem que pegar o seu aparelho celular, fazer vídeo, jogar na rede social, para causar algum transtorno,
né, alguma irritação da administração municipal e forçar aquele dono daquele determinado terreno a efetuar a limpeza. Mas a gente sabe que isso aí é complicado e daqui a pouco o mato vai crescer de novo e vai dar problema e a população vai ficar insatisfeita. Faz que a prefeitura, a administração, ocupe esse resto de mandato para, de alguma forma, de uma maneira tão simples, poder ajudar a população nesse sentido. Eu citei aqui a palavra na IPTU, quando começou toda essa confusão com o coronavírus, que ninguém sabe para onde ir, o que faz, o que não faz. A preocupação na questão financeira foi muito grande e recebi algumas informações, alguns pedidos sobre o IPTU. Fiz um pedido em particular, levando um documento lá no gabinete, procurando fazer com que a administração municipal estudasse a viabilidade de fazer uma prorrogação do IPTU e não ser cobrado nesse exato momento, pensado de alguma maneira de como poderia ser feito isso. Eu não recebi a resposta, eu apenas recebi o carnê, assim como várias famílias receberam o carnê nas suas casas. Eu não recebi resposta nenhuma de, vereador, que o pedido é louvável, mas não podemos. Eu não recebi nenhuma resposta, né? E o IPTU chegou. E eu noto que no IPTU, quando você escolhe pagar o IPTU de uma vez só, ele te oferece um desconto razoável. Só que você já tem que pagar agora, naquele carnê que eu recebi, dia 25. Um valor alto. E a pessoa que opta por pagar em 2 vezes, a pessoa já paga agora em maio, dia 25 de maio, e depois ela tem um distanciamento de parcela, da segunda e última parcela, se assim ela fez a opção, para pagar em outubro, no mês de outubro. Eu não sei se todos são assim. Ou então a opção de pagar em 8 vezes, que aí começa agora em maio e todos os meses subsequentes. A população tem uma certa preocupação nesse sentido, foi feito pedido, mas não obtive o sucesso nesse sentido e não ajudei a população com esse objetivo. Registrar também é um pedido da população, uma vez que nós não estamos tendo sessão e muitos pedidos não estão passando por aqui, eu estou fazendo via aplicativo, telefone, conversando com o gabinete, com alguns diretores. Alguns casos têm sido resolvidos, têm sido solucionados, outros ainda em estudos. E tem uma grande preocupação aqui com aquela propriedade onde será futuramente um tratamento de esgoto. Lá tem vários poços, né? Não sei o nome daquilo, como que eu poderia chamar, vou chamar um poço, não sei se seria isso o correto. E está caindo animais. E segundo a moradora que me questionou, a possibilidade de ajudá-los lá, que o local está aberto e está entrando animais, e parece que caiu um animal de grande porte lá dentro, caiu outros animais, outros morreram. Na tarde de ontem, o gatinho da vizinha acabou caindo e causou um transtorno, porque o gatinho é muita estimação da família, e o animalzinho caiu lá dentro e foi complicado a retirada, não sei como é que foi o negócio, foi bem complicado. E ela pede nossa ajuda no sentido de que possamos cobrar da administração municipal, se é que está aberto, que esteja fechado, né? A gente sabe aí do transtorno que estamos passando nesse sentido aí de tratamento de água e esgoto, e que fim que isso vai levar, eu não sei se neste mandato nós vamos fazer parte dessa solução, mas fica registrado o pedido da moradora. Para finalizar e deixar mais registrado sobre o problema das estradas rurais versus contrato com a Prefeitura Municipal, com um valor acima de 2 milhões de reais, com sentido de insatisfação da população. Valores de um contrato de acima de 2 milhões de reais, estradas que não estão a contento da população, algumas a Prefeitura, através do seu canal de comunicação, faz a comunicação no sentido que aquela estrada, aquele endereço está sendo recuperado, e a gente nota lá nas redes sociais que em algumas localidades o pessoal está bem insatisfeito e estão fazendo muitas críticas e estão muito insatisfeitos nesse sentido. Com um contrato de acima de 2 milhões de reais e as estradas nessas condições, o que significa tudo isso? Então, eu fico muito feliz de estar participando aí com o requerimento junto com o vereador professor Luizinho, para que possamos juntos, essa casa, obter as informações necessárias e, de alguma maneira, transmitir para a população que nos questiona. Boa noite a todos.
Presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu só queria dizer assim, com relação a essa história dos elementores que usa, Renato, talvez, eu acho muito interessante, talvez a gente pudesse estar falando, com o prefeito, se a questão das 2 parcelas podem ser mais para o fim do ano, né? Porque existe uma questão, acho que ele não é prorrogado, eu fiquei pensando talvez no motivo, porque se passar de dezembro, se torna para mês, não pode passar para o outro ano, porque senão vira dívida ativa. Então não tem como essas 8 parcelas ser para frente. Mas eu acho que é o tempo limite para dar tempo de, não é isso? De chegar em dezembro. Agora, eu acho que não impede, se for em menos parcelas, por exemplo, negociar com a prefeitura, ao invés de pagar em 8, pagar em 4, que seja de junho, agosto, setembro, outubro. Né? Ou setembro, outubro, em 2 vezes, não que nem você falou no começo e. A questão. Né? Eu acho que a gente poderia. A questão da ideia, isso eu não posso jogar a ideia para eles fazerem aquilo que eu estou pedindo. Eu joguei para que eles fizessem um estudo, possibilidade e o seu exemplo é interessante. Era essa a resposta que eu esperava receber. Ó, vereador, segundo o seu pedido, estamos pensando a possibilidade disso ou daquilo. Muito interessante. Então, interessante. E com relação aos estudantes, à ajuda de custo, eu estou passando por esse problema. Por exemplo, eu pago particular, vão para os meus filhos irem para São José do Rio Pardo, né? Então, para nós pais, é super pesado. Mês passado, a gente teve, eu acho justo eu ter pago por conta de alguns dias os meus filhos terem ido, né? E por conta de, sei lá, de uma manutenção que o motorista de van pudesse fazer. Mas, por exemplo, agora, eles não foram nem um dia. Então, o que a gente mostra? Então, um contrato de prestação de serviço. Então, eu acho que a gente precisava pensar juridicamente como isso. Eu não tenho essa informação. Contrato de serviço é para o serviço prestado. Se o serviço não foi prestado, não teve custo para quem oferece o serviço. Por exemplo, vamos dizer que a van não saiu da garagem, né? Não levou, não buscou, igual você disse, não teve custo nenhum. Mas, eu não sei juridicamente como é isso. Porque se é um contrato de prestação de serviço e o serviço não foi prestado, subentende-se que você não paga, né? Mas, no meu caso, por exemplo, eu preferia não ter que pagar, porque não mantenho meus filhos nem um dia. Mas eu não sei como é que seria isso, a título de compromisso, eu não assinei um contrato, mas deveria, entre aspas, ter boletos, coisas assim, né? Vamos supor que tivesse os boletos. Então, acho que a gente teria que estudar isso, como seria essa questão, né? Claro. A gente sai totalmente fora da questão aqui de ordem da casa, mas eu acho que vai enriquecer o assunto, uma vez que nós estamos reunidos já faz muito tempo, é muito importante a sua participação nesse assunto. Eu vou dar um exemplo da minha profissão. E temos que, de algum modo, o mundo mudou e nós temos que entender tudo isso. E nós temos que evoluir enquanto ser humano na questão de pensar no próximo, pensar no outro. Não que nós não façamos isso hoje, mas melhorar esse sentimento, esse dom de pensar no outro. Eu vou dizer a minha profissão, o personal de educação física, o personal que dá aula para um aluno só. Então eu passo na sua casa e dou aula de educação física para você, né? Emagrecimento, fortalecimento, enfim, dentro da área. E aí eu saio com você para fazer caminhada, e agora não está podendo, as academias estão fechadas. Então aquele personal que ele tem 10, 15 alunos e o valor das mensalidades é o ganho da vida dele inteiro, ele vai pagar todas as contas da vida dele. E como não está tendo aula, não vai receber de ninguém, ele não está prestando serviço. Depende. Então, só para finalizar, desculpa me alongar, vereador, é uma questão que o mundo mudou e essas questões jurídicas elas terão que ser alteradas. A nossa lei ela já está atrasada faz muito tempo. Muita coisa acontecendo nesse país porque a nossa lei é retrógrada. E tem muita coisa para ser mudada nesse país e nós estamos com uma briga política, uma crise política no momento que a crise da saúde é muito maior do que tudo isso. E a vaidade política já está disputando uma eleição a nível de presidência da República muito antecipada. Isso está acabando com o Brasil, com o país todo. Com relação, por exemplo, eu acho que hoje é uma época, conforme está dizendo, de se reinventar. Então, no caso, existem as aulas online, como saídas, tem comércio que você pode vender delivery, tem. Nós temos que procurar alternativas porque a gente está vivendo uma situação ímpar. Até aí tudo bem. Agora, como essa relação de contrato de trabalho, eu acho que a gente vai ter que repensar isso, porque, por exemplo,
pensando, o Detran chegou e fechou o meu trabalho, eu não estou recebendo nada. Terminou, fechou, parou e não só vai dar uma data para voltar, que se eu não me engano é 10 de maio. Mas a gente tem os compromissos, é o que ele falou. Então a gente tenta colaborar. Mas acho que no sentido de serviço prestado, pelo que eu sei da lei, não prestou o serviço, não tem como ser prestado. Eu acho que estou falando de pensar no outro. É só. Tem mais. Essa palavra, eu vou usar um minuto para complementar o que o João falou aí. Questão do PTU, logo do início, eu peguei um projeto de lei de água da prata, em março, que estava emitiu o PTU já 2008 com data vencendo em abril, mas no decreto ele prorrogou para iniciar a pagar em junho. Eu passei para o prefeito disse não ia fazer. Assim como o INSS dos comerciantes, né, dos profissionais liberais. Uma boa notícia, eu até passei para o site da Câmara, pelo zap, nosso grupo, uma fonte confiável, que o Senado aprovou recursos para a saúde para todos os municípios. Pelo número de habitantes, a conta ganha mais de 2 milhões. Tem que aprovar também na Câmara. O Senado aprovou na Câmara. Então, como disse que nós está chegando esse dinheiro no salário público e a nossa obrigação é fiscalizar se vai ser bem empregado. E tem cidades que comprou aparelho respirador por 200 mil. O mais caro no mercado é por 45. Tem de 20, tem de 20, vai ter feito pagou 200 mil. Então, tem uma sugestão, né? Guardar esse dinheiro e a gente fiscalizar. O presidente dessa palavra, comentando o que o nosso colega falou, jura que encontra, infelizmente, né, em contrapartida a isso, a condição de ser congelado o salário dos funcionários públicos, né, até dezembro de 2021. Aumento, gratificação, lógico, eu fico contente que mande, nós temos que fiscalizar mesmo, mas a contrapartida do Estado e do município é que se congele o salário dos funcionários e gratificação. Eu, por exemplo, eu queria receber sexta parte e quarta quinquênio. Já está. E hoje mesmo, eu não sei se já voltou, e se ele voltar na Câmara hoje, porque o Senado fez a alteração. Eu pesquisei de vir para cá, não tinha. Mas, né, tomara que seja bem empregado mesmo do prefeito aí, fiscalizemos mesmo, porque, igual o colega falou, tem gente comprando um aspirador aí, o sexto do valor real. Mas, infelizmente, tem essa contrapartida que acaba afetando algum de nós. Mas, né, às vezes a gente tem que abrir mão de certas coisas para dar certo para os outros, né? Deu tudo certo. Senhora Presidente, das palavras. Boa noite a todos os nossos colegas. As palavras de vocês eu me efetuaram em que sentido nós precisamos. E eu agora só puxar aí a fita, 3 anos, agora 3 anos, quase 3 anos e meio, que eu venho falando, o pessoal tem mais com Deus, tem amor no próximo, eu venho falando nessa casa que faz 3 anos e pouco, só puxar a fita aí, vocês sabem que eu falo isso direto. É que eu vejo o seguinte, a prefeitura a gente sabe que não toca sem dinheiro. O Carnê chegou de PTU. O certo mesmo, é igual os nossos colegas falou, julho, agosto, setembro, outubro, ou agosto, setembro, outubro, novembro, quem seja. O certo ideal, pensar no próximo, no ser humano, largar o mundo do dinheiro e pensar no ser humano, seria algo muito bom, muito importante. Mas será que o prefeito vai fazer isso? Porque também a gente sabe que muita crise necessita. É muito complicado a gente julgar algo possível. É que eu venho falando, não fosse o meu caso, eu faria os 4 meses final. E a gente ainda pensando no próximo. Eu acho, agora o Carneiro chegou em cima da hora, uns está em maio, voltando a falar nas vans, igual eu falei também, tudo é contrato. E eu assinei o contrato na hora para levar minha filha, como a Silvana levou, como vários camponeses singular. É um termo que a gente assina. Mês passado também não levou, e eu, dia 10 que vem eu paguei. Eu nem esperei dia 10, dia 9 eu pago, dia 9, dia 8. E agora dia 8 está chegando de novo, dia 8, dia 10 está chegando, está aí. E eu assinei o contrato, pelo banco do boleto. Então fui para o presidente dar um toque no prefeito, dar uma colaboração, porque é nessas horas que a gente tem que ver também, se puder ajudar, daí não puder, tudo bem, fazer o que? Paciência. Mas o certo é até eu não posso mostrar agora, né? Mas a gente sabe que, eu sempre falei aqui também, tem que falar em Deus, o mundo sempre vai ser assim, enxergado em torno do dinheiro, né? Mas nós, vereadores do 29, da nova universidade,
Nós sempre pensamos na população no geral, no tudo. Nós sempre fizemos criticado algo assim, mas nós sempre pensamos no povo. Mas o prefeito também pode tiver condições de PTU e ver esse negócio da van, não é para mim, Silvana, não é com todo o povo que acontece, entendeu? Ajuda o pessoal da loja, ajuda nós, porque o João Badar já vai 2 meses já, né, tentando coisa, estudando online. Então eu acho que seria muito importante, não é para mim, para nós, não todo, porque a gente está aqui igual fala, nós é criticado, mas isso porque eles são, nós nove, Alberto, eles são abençoados por Deus, eu acho. Porque, se queira ou não, já existia isso lá atrás. E se nós não tiver aqui ano que vem, vai estar outro também, vai sempre existir, entendeu? Vai sempre estar aqui no nosso lugar. Mas eu acho que você passa aqui, passa com a intenção de ajudar o próximo. Igual o nosso colega falou, eu tinha vontade de pegar, igual eu falo, eu tenho quase 24 anos de carteira já, eu tinha vontade de pegar meu funcionário em 3, sair roçando, fazer dedetização para você fazer, em vez de enxadar, mas vai ficar cativo aqui, eu acho muito inserido aqui, entendeu? Então eu quero deixar a prefeitura fazer. De pegar amanhã, tem 3 funcionários, roçar, fazer dedetização para você fazer, já tem minha opção. O mais preciso, eu sei que você não deveria fazer, podia fazer, mas só para ficar cativo aqui, então eu quero. Deixa a prefeitura fazer isso. Eu vou tentar ajudar de uma forma assim, pedindo, igual vocês fazem, pedindo, orientando, faz isso, faz aquilo, se vai atender ou não, mas a gente dá ideia. Nesse sentido, mas eu queria muito bem pegar lá, fazer as coisas de roçada, limpeza, dedetização em casa mesmo, igual de casa, mas igual eu falei, eu ia ficar cativo, eu não quero. Então acho que cada um tem que assumir sua responsabilidade nessas horas, mas igual nós todos aqui, eu falo, Alberto, ele está aqui presente, mas nós todos aqui sempre pensamos no próximo, né? Lógico que cada um pensa diferente, ninguém é igual a ninguém, mas sempre pensando no próximo. Tomara, quem sabe, o presidente que ela possa levar o prefeito, ele resolve esse problema, quem sabe, resolve o problema do IPTU, não vai deixar de pagar, né? Vai só adiar. E o problema da van também é que resolve o problema não só da população do poder no todo, né? É só isso mesmo. Boa noite a todos. Eu também gostaria de falar sobre o momento em que nós estamos vivendo, né, que é a pandemia. Eu acho que as coisas estavam muito aceleradas, certo? As coisas estavam acontecendo de uma maneira muito rápida e as pessoas não estavam nem vendo o que estavam fazendo, não estavam conseguindo parar. Eu acho assim que todo o poder do mundo não chega perto do poder de Deus. Deus quis dar uma parada, certo? Para você pensar realmente como é que está sendo a tua vida, né? E eu também, comigo não é diferente, né? Principalmente a minha vida sempre foi muito agitada e eu me isolei bastante, preocupada com a minha família, meus pais são idosos, e refleti muito sobre todos os acontecimentos que estavam acontecendo antes, com a rapidez e eu percebo assim que o que estava faltando era amor ao próximo mesmo, certo? E eu acho que ninguém vai sair dessa pandemia igual nós entramos. Eu acho que cada um vai sair com uma experiência nova, uma maneira nova de ver a vida, certo? Eu tenho rezado bastante, pedindo a Deus para que tenha misericórdia do mundo, de todos nós, e que realmente nós saibamos aproveitar esse momento para a gente ver o que Deus pode fazer na nossa vida. Porque a nossa vida não é nada, está na mão dele, é ele que é o Senhor da nossa vida. O poder está com ele, não conosco, certo? O presidente da República, ele tem todo o poder, certo? Mas ele não teria poder nenhum se não tivesse vindo de Deus, né? Então, assim, para mim está sendo uma experiência diferente, porque eu estou ficando com os meus pais, né? E eu acho que isso também mudou bastante, porque a minha mãe é muito religiosa e tudo, falando muito em Deus, então está sendo um tempo muito propício para mim. Agradeço a Deus essa oportunidade que Ele está me dando, certo? E igual o vereador
Robertinho falou, eu vou falar com o prefeito dos pedidos que foram feitos aqui. Apoiei todos os requerimentos que os vereadores entraram, achei justo, certo? É interessante também que a gente acompanhe isso. Agora eu vou ficar mais aqui, deixar meus pais um pouco e trago umas respostas para vocês na segunda que vem. Tá certo? Desejo a todos uma boa semana, com muita paz, com muito amor e com muita paciência. É o que nós temos que ter, porque não é fácil para fechar. Não é, né? E então que nós tenhamos bastante paciência, bastante amor no próximo e principalmente em Deus. Né? Nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se assim Deus nos permitir. Dia 19 de novo. Um abraço aí, Roberto. Todo mundo